Menorá na TV tem hoje a enorme satisfação e pessoalmente tenho muita alegria de receber Paulo Bahia, que é analista político, sociólogo e cientista político. É um prazer enorme conversar com ele, porque ele sabe o que está acontecendo no Brasil e ele vai trazer para você uma série de análises que vão te ajudar a tomar rumo na tua própria vida e na vida da tua família. É isso aí. Paulo Bahia, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem, Ronaldo. É um prazer estar de volta aqui. A gente fala prazer pelo ponto de vista pessoal, não pelo ponto de vista institucional, porque pelo ponto de vista institucional a preocupação é grande. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início ao Menorá na TV de hoje com o cientista político Paulo Bahia. Meu querido amigo, prazer em te receber aqui mais uma vez. É um prazer, Ronaldo. E estar aqui no programa da Menorá mais uma vez é uma honra para quem participa dele. Ô Paulo Bahia, qual é a análise que você faz da conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil e nós estamos gravando esse programa e hoje se trata do dia 20 do mês de março? Ronaldo, nós temos uma conjuntura de muita preocupação. Mas essa preocupação, ela é continuada, ela não é uma novidade, essa preocupação. A gente só tem elementos a agregar a essa preocupação. Nós estamos num período em que os ciclos produtivos estão cansados, saem de uma recessão, não saem bem ainda dessa recessão, mas eu não sou economista, não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o ciclo político. No ciclo político, nós temos uma tragédia em andamento. Nós temos o governo Michel Temer, muito fraco, um governo lastreado por práticas das mais escusas possíveis e um governo que não consegue trazer o mínimo de esperança para a população. Curiosamente, este governo tomou uma atitude arrojada, que foi a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E essa intervenção federal, ela tem um lado muito positivo, porque ela foi festejada não apenas pela população do estado do Rio de Janeiro, mas pela população brasileira, porque sinalizava para enfrentar uma das angústias da população brasileira nesse sentido. Junto com a intervenção federal, também foi criado o Ministério da Segurança Pública e nomeado Raul Junkman. Então, o que nós temos nessa conjuntura? Uma conjuntura que aponta para farsas em desdobramento. Porque o Estado brasileiro, ao tomar a decisão de colocar como pauta a segurança pública, ele atende a um dos clamores da população brasileira, ele dá um sinal de esperança, mas na prática você não tem a sinalização correta. Qual é a sinalização correta? Que é, na intervenção do Estado do Rio de Janeiro, você teve o anúncio ontem, dia 19 de março, do orçamento até dia 31 de dezembro de 2018, 3 bilhões e 100 milhões. O governo federal, com muito esforço... São 420 milhões por mês. Pois é. E o governo, com muito esforço, diz que vai fornecer 1 bilhão. Com 1 bilhão não paga nem as dívidas do que tem hoje. Então, você já sinaliza para o fracasso da iniciativa. E isso é muito ruim, porque as pessoas que assumiram a intervenção foram pessoas sérias. O interventor tem uma bela trajetória e assumiu institucionalmente, as Forças Armadas assumiram a intervenção. E as Forças Armadas não estão para brincar de populismo na segurança pública. Não estão para brincar de populismo. Eles querem fazer algo sério no sentido de reestruturação das polícias civil e militar e do sistema carcerário e, ao mesmo tempo, isso replicar para os demais estados da federação. Então, essa é a ideia. Nós estamos, então, pendurados no trapézio do dinheiro. Exatamente. Se não tiver dinheiro, babau, intervenção, é isso? Exatamente, Ronaldo. Se não vier aquilo que os interventores, de maneira tímida,
porque foi muito, até por vício de origem, eles foram espartanos nos seus cálculos, né? Nós não teremos um mínimo de legado. Eu não estou falando nem de resultados imediatos, porque isso eu sei que não vai ter diminuição da criminalidade, diminuição do número de homicídios, você não tem isso de maneira imediata, mas você poderia ter a chance de apostar para 2019, 2020, 2022, ou seja, apostar no futuro. E é essa a esperança que as pessoas tiveram, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Meu querido Paulo Bahia, no decorrer da semana passada, e nós estamos falando na segunda semana de março, no meio da segunda para a terceira semana de março, uma vereadora negra, mulher, óbvio, vereadora negra, mulher, favelada e de esquerda, que combatia a intervenção, foi assassinada. E assassinada de uma forma que fica claro, eu não sou balístico, não conheço profundamente trajetórias de projéteis, mas está na cara que com 13 tiros aquilo é absolutamente uma execução. O que é que você pensa desse fato? Por que é que você imagina que isso tenha acontecido? E onde é que você colocaria o cerne dessa questão? Veja só, Ronaldo, Marielle era uma pessoa que eu conhecia pessoalmente. Ela, além de vereadora, ela era uma colega de profissão, ela era uma socióloga formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro com mestrado em Administração Pública da Universidade Federal Fluminense. Era uma pessoa que eu conheci, não era amigo dela, mas conhecia. Circulava no mesmo ambiente e estive com ela umas 3 vezes ao longo de 2016, na época da campanha, em que ela fez a sua campanha. Não se dá para... Se pode afirmar, como você levantou, que foi uma execução. Isso, todos os investigadores que eu escutei até agora apontam para a hipótese mais consistente ser de uma execução. Já as motivações é que entram no campo complicado, porque a vereadora não estava sendo ameaçada, né? Mas ela tinha uma pauta de lutas muito bem definidas. Ela foi uma espécie de chefe de gabinete, de assessor importante durante toda a CPI das milícias, que foi coordenada por um outro deputado, né? Tinha atuação muito firme na defesa das pautas dos favelados da cidade do Rio de Janeiro. Ela é oriunda da Maré, mas sua votação não é concentrada em favelados. Ela teve uma votação concentrada, sobretudo, na zona sul do Rio de Janeiro e no bairro da Tijuca. Ou seja, quem a elegeu foi o perfil de estudante da PUC do Rio de Janeiro. Quem não é do Rio de Janeiro, eu estou me referindo a uma universidade cara, uma universidade localizada num ponto privilegiado da cidade e que tem estudantes que têm alto poder aquisitivo. E ela foi... É o que a turma da direita costuma chamar de esquerda caviar. Pois é. E ela estudou nessa universidade graças a uma bolsa de estudo integral que ela teve. Com os contatos que eu tenho na PUC, foi excelente estudante, honrou todos os compromissos e fez uma belíssima dissertação de mestrado sobre a UPP. Então, o atentado feriu um ponto importante. O que eu não creio é que quem cometeu esse atentado imaginava a repercussão do atentado. Porque vítimas, defensores dos direitos humanos, e eu tenho uma trajetória nessa área há alguns anos, você sabe que eu fui subsecretário de Direitos Humanos e secretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, você tem uma trajetória nessa área, sabe que defender direitos humanos é sempre polêmico. Né? Porque você tem uma expressão em disputa ideológica, independente de você querer tentar explicar o que significa direitos humanos, mas temos que reconhecer que é uma expressão em disputa ideológica. Você tem o pessoal dos direitos humanos, eu até fiz uma declaração dizendo, olha, eu sou do pessoal dos direitos humanos. Né? Então, entender a luta dela era difícil. Eu não creio que foi só por causa da pauta. Deve ter alguma outra motivação
por trás do atentado. Muitas hipóteses são levantadas hoje. Nós não temos esses elementos, mas temos algumas conclusões para tirar de saída. É evidente que o Estado do Rio de Janeiro, sob intervenção federal, é uma afronta à intervenção federal. O motivo pode não ter sido isso, mas o fato de ter acontecido é uma afronta à intervenção federal. O fato dela ser uma vereadora de um partido claramente de esquerda é uma afronta à pauta dos partidos de esquerda. O fato dela ser uma vereadora, ela tem um mandato popular, 46 mil votos, é uma afronta à representação popular. Então, é um atentado político que tem muitos significados. Alerto bem, esses significados que eu estou dando não são as motivações. As motivações eu espero receber... Você está falando das consequências. Das consequências. Eu espero ter essas motivações o mais rápido possível. Aliás, quero dizer aqui no seu programa, no programa da Menorá TV, de que eu confio muito no delegado Rivaldo Barbosa. É o novo chefe da Polícia Civil, nomeado pelo interventor, e que tem uma trajetória na Polícia Civil de bons serviços. Foi ele que esclareceu o caso da juíza Patrícia Scioli, foi ele que esclareceu o caso do Amarildo da Rocinha. Ele é um jovem delegado muito técnico, competente e que não tem rabo preso com outros setores. Paulo, a questão do crime política e ideologicamente organizado no Brasil é uma das questões mais árduas para serem enfrentadas. Você provavelmente, como eu também, não conheço pessoalmente, mas ouvi falar e li o que pensa a respeito de Marcola. O que você imagina que o crime organizado possa ter a ver com essa onda de violência que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, e que, no meio dessa tsunami, ainda assassina uma vereadora? Você acha que tem alguma ligação ou não tem nada uma coisa a ver com a outra? Veja só, Ronaldo, é evidente que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Eu não posso fazer uma vinculação do crime organizado com a morte da vereadora, mas eu posso fazer sim uma vinculação com o crime organizado, com as facções criminosas, e você vai me permitir nominá-las aqui no seu programa. Não, você está livre para dizer o que você quiser. Temos o Comando Vermelho, temos o Amigo dos Amigos, temos o Terceiro Comando, isso no Rio de Janeiro, e há uma disputa no Rio de Janeiro e no Brasil entre o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, que é uma facção paulista. Há uma nacionalização e uma internalização do crime. E isso está no cotidiano das pessoas. Por que está no cotidiano das pessoas? Porque esses grupos organizados dominam territórios, controlam territórios através da barbárie, com fuzis, com armas, cobram pedágio das pessoas. Então isso, e ao mesmo tempo, há uma ligação desses segmentos, pelo que nós temos. Há um trabalho muito bem feito de uma pesquisadora paulista, da Camila Dias, que estudou o PCC, o monopólio do crime, mostrando as vinculações antigas. Ela estuda basicamente PCC, mas eu estudei o inquérito dos bicheiros no Rio de Janeiro, presidido pela Denise Frossard, em que ela condenou e em que ela mostrava as ligações do crime organizado com as estruturas políticas. Eu analisei a CPI das milícias, que foi presidida pelo Marcelo Freixo e que a vereadora Marielle Franco trabalhou. Eu analisei a CPI do narcotráfico, que, aliás, o ministro Raul Jungmann teve papel importantíssimo na CPI do narcotráfico. Todos esses documentos estão aí, são públicos, eles não são segredo de Estado, eles mostram como que o crime é organizado e o crime tem ligações profundas com os entes públicos, fazendo com que o dia a dia das instituições de controle social se degradem, se desmanchem no dia a dia. Então nós não podemos negligenciar, nem podemos achar que isso é coisa pequena, porque tomou uma proporção empresarial e uma proporção internacional. Nós temos hoje as fronteiras do Brasil, nos estados de Mato Grosso e Paraná, controladas por facções criminosas. Nós temos o corredor do Rio Solimões controlado por facções criminosas, e todos os episódios de chacinas e massacres ocorridas no sistema penitenciário refletem exatamente essa luta das facções criminosas. Qual é a chance de solução
para um embrulho dessa natureza e desse tamanho? Ronaldo, para ter perspectiva de solução, temos que atacar um lado pouco falado, enfrentar a corrupção. Se não enfrentar a corrupção, se formos lenientes com a corrupção, nós não vamos enfrentar o crime organizado. Não existe crime organizado sem corrupção. Ô, meu querido Paulo Bahia, na mesma medida em que você encontra juízes na primeira instância, fazendo o trabalho deles com relação a tudo isso que você acaba de dizer, lutando contra a corrupção e julgando, sentenciando corruptos, você encontra ministros do Supremo Tribunal Federal tentando aliviar a barra desses mesmos corruptos. Como é que se dorme com um barulho desse, meu querido Paulo Bahia? Ronaldo, não se dorme. Na verdade, não se dorme. Veja, Ronaldo e amigos da Menor TV, eu não sou jurista, mas eu estou trabalhando nas consequências políticas. As consequências políticas para desmanchar a ideia de que a prisão em segunda instância não aconteça é um tiro fatal em todos aqueles que pensam lutar contra a corrupção e passar a limpo a ideia do Estado e de um Estado que trabalhe com ordem social e que consiga retomar um rumo mínimo civilizatório. Então essa é uma ideia. Portanto, se nós tivermos isso revogado por um ato burocrático, né, e que vai tomar um enorme significado político, significa um retrocesso imenso a essa luta que está acontecendo de maneira pulverizada, mas está acontecendo na mão de muitos, não apenas do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas fora do Poder Judiciário e do Ministério Público. Você vê a Polícia Federal atuando nisso, você vê setores da Polícia Civil atuando nisso em vários estados, não apenas no estado do Rio de Janeiro. Isso vai ser um balde de água fria em quem quer passar o país a limpo. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Paulo Bahia. Não saia daí, porque daqui a pouquinho nós vamos iniciar o segundo bloco de Menorá na TV, conversando sobre a possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já já voltamos. Estamos de volta com Menorá na TV, entrevistando Paulo Bahia. Meu querido Paulo Bahia, prisão ou não do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só o que eu quero saber. Primeiro, se você acha que vai acontecer, é olhar na bola de cristal. Segundo, se acontecer, qual é a repercussão que isso vai ter na tranquilidade da sociedade brasileira? E terceiro, como sair de mais esse problema? Veja só, Ronaldo, mais uma vez eu insisto com você e com o público da Menor TV. Eu não sou jurista, mas é evidente que é o julgamento do ex-presidente Lula e as consequências desse julgamento têm uma íntima relação com o dia a dia da política. Então, qual é o que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido, analisando os desdobramentos, é que se não houver uma reversão no Supremo Tribunal sobre a questão da prisão em segunda instância, o ex-presidente Lula será preso e o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, se confirmar a sentença, está para sair até abril, né, ele fica inelegível pela lei da ficha limpa. Então nós estamos com dois tipos de entrave político. Um é a ideia consolidada pelo Supremo Tribunal Federal de que qualquer condenado em segunda instância já pode começar a ter cumprir pena. Então há uma possibilidade grande disso acontecer na medida em que outros presos da Lava Jato já estão cumprindo pena em segunda instância. Agora, essa semana que nós estamos vivendo, o próprio juiz Sérgio Moro condenou o vice-presidente da Engevix, condenado em segunda instância, depois que todo o processo foi oficializado, publicado em Diário Oficial. Portanto, olhando na bola cristal do que a gente tem hoje, sem a decisão do Supremo, eu vejo, sem a decisão do Supremo que acaba com a prisão em segunda instância, eu vejo como muito possível a prisão do ex-presidente Lula assim que o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul terminar a análise dos embargos que a sua defesa fez. Aí começamos um outro nível. Não será uma prisão que será recebida
com muitas festas. Então, Ronaldo, com essa prisão do ex-presidente Lula, você vai ter um impacto grande na sociedade brasileira e o presidente Lula tem muitos militantes, é uma força política que não pode se desprezar em termos de influência na sociedade brasileira. E é evidente que vai haver reações à prisão do presidente Lula. Vamos ter manifestações, vamos ter alguns quebra-quebras, vamos ter, porque não vai os militantes do Partido dos Trabalhadores e aqueles que não são do Partido dos Trabalhadores, mas são do lulismo, eles não vão deixar passar em branco, não vão deixar passar vazio um ato como esse, e eles já estão se preparando para isso. Aí eu pergunto a você, o que é que deve fazer a institucionalização do poder executivo no Brasil, do judiciário e do legislativo, quando esse tipo de fato, caso aconteça, vier a acontecer? Ou seja, pessoas incitando pessoas no país contra as autoridades, contra a democracia, contra a legislação, para salvar um companheiro de lutas que, infelizmente, caiu na malha fina da justiça criminal brasileira. Espero que as instituições brasileiras sigam as leis. É o primeiro passo, porque se não seguir as leis, você caminha para a barbárie, né? Agora, o momento vai ser difícil, Ronaldo, não vai ser fácil, não. Porque você tem não só os militantes do Partido dos Trabalhadores, como aqueles que não são do Partido dos Trabalhadores, que eu chamo de lulistas, né? Tanto na sociedade, com uma máquina bem organizada, ao longo de anos, né, se organizaram, em 30 anos se organizaram uma grande máquina política, mas eles têm ramificações no poder judiciário, eles têm ramificações no setor empresarial, eles têm muitas ramificações. Nós vamos viver um período de turbulências políticas muito grandes, em que as instituições serão colocadas em xeque a todo momento. É um fato novo que nós estamos vivendo. Fato novo já foi o processo que levou à condenação, e se essa condenação ela se consolida em segunda instância, será um fato muito novo a prisão do ex-presidente Lula, que vai ter, não digo uma comoção, mas terá um enorme embate político, um embate político que tende a sair do simples discurso de bate-boca, tende a sair para manifestações mais contundentes. Muito bem. Olhando para o perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal e levando em conta o que aconteceu quando a presidente Dilma Rousseff foi vítima ou sofreu um processo de impeachment que terminou com o impedimento dela continuar na presidência da República, e observando a forma pela qual Renan Calheiros e Lewandowski agiram para garantir os direitos políticos de uma ex-presidente que acabava de ser impedida, contrariamente à Constituição Federal, cuja letra é claríssima. Já não significa para você o início do processo do mergulho da sociedade brasileira na barbárie? Veja só, Ronaldo, o sintoma é muito grande. Pela própria escolha do novo defensor do presidente Lula. O novo defensor, o professor Sepúlveda Pertence, é ex-ministro do Supremo, foi presidente do Supremo, tem enorme influência na magistratura desse país, oriundo do Ministério Público, é de origem do Sepúlveda Pertence a configuração que a Constituição de 88 deu ao Ministério Público. Não era uma reivindicação da população ter um Ministério Público com essa autonomia que tem hoje, mas isso foi um pensamento do Sepúlveda, que foi vitorioso na Constituição. E, portanto, nós vamos ter, sim, uma pressão muito grande sobre o Supremo para que a tese que eles defendem, eleição sem Lula é fraude, seja vista. Temos declaração do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesse sentido, dizendo que seria importante a participação de Lula na eleição. Temos declarações do ex-presidente Sarney nesse sentido, para você ver que os indícios são muito fortes de que pode haver um movimento, já que a própria legislatura, o acórdão do Supremo Tribunal diz que pode ser feito, mas não é determinante. Pode ter alguma novidade nesse sentido, no caso do presidente Lula ser tratado de maneira diferente ao caso do
vice-presidente da Engevix. Você, por acaso, leu o editorial do Estado de São Paulo, alguns dias atrás, onde declara claramente que Lula é um criminoso e que é condenado e precisa cumprir pena? Eu li o editorial, o jornal marcando a sua posição na sua linha editorial e também vi outras declarações. O fato, Ronaldo, é que nós não vamos ter uma decisão tranquila. Não será uma decisão tranquila, será uma decisão que é um divisor de água no país e que nós vamos ter muitos movimentos nesse sentido que vai acontecer, podendo gerar uma estabilidade muito grande mais à frente. E quando eu falo mais à frente, nós estamos no dia 20 de março, aqui gravando esse programa maravilhoso, nós estamos falando para o final do mês de abril. Paulo Bahia, quando você assiste membros do Partido dos Trabalhadores investidos da condição de senadores eleitos por parte da população, incitando esta mesma parte da população contra o judiciário, contra o executivo, contra a parte do legislativo, qual é a atitude que você entende como cabível com relação a, por exemplo, Lindbergh Farias, que faz isso, Gleisi Hoffmann, que faz isso, Fátima Bezerra, que faz isso, e todos aqueles cidadãos do PT e partidos correlatos que chamam a população para a instabilidade política? Ronaldo, eu não nominaria só esses parlamentares, mas a todo caso, nós falamos agora ainda há pouco, no início da nossa conversa, do caso da Marielle, né? Que foi vítima de difamação depois. Imediatamente houve um movimento no sentido de cobrar a lei e que as pessoas ajam dentro da lei, sejam elas quem forem, tá? Deputado federal, desembargadora, ou o que for. O mesmo caso vale para qualquer agente público e esses parlamentares citados. Eles têm que ser cobrados pela legislação atual. Muito bem. Eu pergunto agora a você, complementando o que eu quero saber, como você imagina que se sinta sociologicamente a população quando assiste parlamentares do nível do Senado Federal contestando circunstâncias do judiciário, mostrando de forma natural para eles e equivocada para muitos que não há provas para condenar o presidente, tentando demonstrar que há um teatro montado para condenar um inocente bonzinho que nada produziu de errado e que apenas quis ajudar os pobres? Ronaldo, eu te respondo com as pesquisas que existem. Pesquisas do Datafolha, pesquisas do Ibope, que medem esse número. Você tem que mais de 80% da população, segundo essas pesquisas, estão apoiando a Operação Lava Jato e estão apoiando esta decisão. Embora pode até uma contradição, que as pesquisas desses mesmos institutos também mostram a preferência eleitoral ao ex-presidente Lula. Mas as pesquisas todas apostam no apoio à Operação Lava Jato e na sua justeza. É evidente que essas pessoas estão questionando a lei em vigor, questionando a lei da ficha limpa, questionando uma decisão do Supremo tomada com base que é considerada constitucional. É claro que nesse imbróglio você tem que levar para esses agentes públicos, esses parlamentares citados, que eles representam a população no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, o mesmo tipo de padrão legal. Tem que ser tratado igual. Por isso que eu trouxe a comparação com o caso da Marielle. Já que nós estamos numa semana muito próxima, ainda não completou os 7 dias da sua morte, já se levou petição ao Conselho Nacional de Justiça e está se levando petição à Câmara dos Deputados. Que o movimento seja o mesmo, que se levem petições ao Conselho Nacional de Justiça e que se levem petições à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, às suas comissões de ética. Porque nós não podemos romper, em hipótese alguma, aquilo que eu aprendi nos meus bancos escolares, que é romper o império da lei. Ô, meu querido Paulo Bahia, e os 20 e poucos milhões de pessoas desempregadas no Brasil, hein? O que isso gera na sociedade brasileira? Gera medo, gera insegurança, e isso é objeto de um novo programa, né, Ronaldo? Mas o principal medo hoje da população, além dos assaltos e da criminalidade, é o medo
da sua segurança psicológica, afetiva, quer perder o emprego, não ter condições de dignidade disso. Nós estamos vivendo, nós do estado do Rio de Janeiro vivemos isso de maneira mais dramática que outros estados, porque aqui no Rio de Janeiro a taxa de desemprego é muito maior em função da nossa crise dentro da crise, e você sente isso no dia a dia das ruas, com a qualidade de vida urbana se deteriorando. Eu sei que é morador daqui de Copacabana, sente o bairro perdendo qualidade de vida. Eu sou morador do Flamengo, vejo lá as ruas como estão. E a ideia de que você ter medo de sair de casa e não ter um emprego é muito doloroso viver nesse país. E nós estamos vivendo esse medo. Nós estamos vivendo um ciclo de medo. E o medo nunca é bom conselheiro. Paulo Bahia, além do medo, nós estamos vivendo também, além do medo da violência urbana, nós estamos vivendo um momento em que cidades como o Rio de Janeiro e a maioria das grandes cidades do Brasil, vem recebendo moradores de outros estados, de outras cidades, que sem condições financeiras acabam acampando nas praias, na orla marítima, nas ruas de todos os bairros da cidade e acabam transformando as ruas da cidade do Rio de Janeiro em verdadeiros camelódromos a céu aberto com continuidade ininterrupta. Onde vai parar esse tipo de manifestação que troca a cidade organizada pela cidade informal? Ronaldo, eu não tenho uma resposta de onde vai parar. O que eu citei, inclusive, na minha resposta anterior, que eu fico muito triste rodando ali na Rua do Catete, onde eu rodo todo dia, rodando na Senador Vergueiro, na Marquês de Abrantes. Me perdoe quem não é do Rio de Janeiro, mas eu estou citando ruas importantes do bairro do Flamengo e do Catete, é que aumentou muito a população que não só fica na rua, mas que leva a sua casa para vender na rua. Eu vejo as pessoas com utensílios de casa vendendo na rua e não vão para casa, porque eles não têm uma casa, eles ficam ali, acampados ali. Eu moro de frente ao Parque do Flamengo, que é uma beleza de jardim, mas um jardim que foi tomado conta pela população de rua. Não que eu queira execrar a população de rua, mas tem que ter algum tipo de elemento de resolver, de solução. As ruas do Rio estão ocupadas por gente de toda a América Latina e do interior do estado do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil. Vem todo mundo para cá, vender o que não pode no lugar que não pode, dormir onde não pode, trocar de roupa onde não pode, fazer fuque-fuque onde não pode, no meio da rua, e vai por aí afora. E aí eu pergunto a você, tem solução? Olha, tem que ter uma solução, Ronaldo. Não pode ser uma solução mágica, nem uma solução de radicalismos, mas tem que ter uma solução, porque do jeito que está, nós estamos vendo o crescimento das favelas, as favelas estão em expansão, nós estamos vendo o surgimento de novos núcleos habitacionais em condições subhumanas de sobrevivência, e é evidente que isto traz uma qualidade de vida deteriorada para todos. Então nós temos que ter alguns instrumentos que seria longo expor agora, mas que saem das soluções populistas e saem das soluções mágicas. Não podemos ter soluções nem populistas. Você está falando mágicas. De soluções estruturais. Estruturais. Pensadas e executadas com tranquilidade. Com tranquilidade. Para surtirem efeitos efetivos. Porque é lugar comum falar que nós temos que combater a desigualdade. Isso é um lugar comum e que todos estão de acordo que tem que combater a desigualdade. Mas nós temos que ter algo que saia da verborragia populista e que saia do pensamento mágico, que vai se resolver da noite para o dia, que não se vai. Não saia daí. Vamos entrar no terceiro bloco de Menorá na TV com Paulo Bahia e ele vai nos explicar o que é que ele espera das eleições de 2018 para governador, presidente da República e também senador, deputado estadual e deputado federal. Nesse momento, você, antes do início do terceiro bloco, você vai conhecer alguns aspectos do Rio que provavelmente você nunca viu. E se você já viu, você vai rever e vai gostar. Já já voltamos. O Rio de Janeiro possuiu várias praças de touros. A tourada como esporte era praticada desde o século XVIII no Rio. A arena principal, com capacidade para mais de 5 mil pessoas, ficava no Campo de Santana e foi demolida em 1889,
com mais de 70 anos de atividade. A partir daí, 2 praças se tornaram mais ativas, eram chamadas de redondel. Uma era de Laranjeiras, que ficava à Rua Marquês de Abrantes, número 4. A outra era no final da Rua Visconde de Itaúna, na Cidade Nova, no Campo de Marte, próximo ao Largo do Matadouro, hoje Praça da Bandeira. Em Niterói, uma terceira ficava na Praça da Inconfidência e era frequentada por embaixadores. Em 1885, um camarote para 5 pessoas no Campo de Santana custava R$20 mil, uma arquibancada na sombra R$3 mil e uma geral sol R$2 mil. As touradas eram conhecidas como tauromaquia, eram o esporte da cidade antes da chegada do remo, do ciclismo e depois do futebol. Era nos touros e toureiros que se apostava. A carne dos bichos mortos era doada a orfanatos e outras associações beneficentes. Mas não havia só toureiros e bandarilheiros brasileiros, portugueses e espanhóis. Os shows completos nas arenas incluíam números humorísticos, apresentação de cantoras e cantoras e até mesmo lançamento de balões de ar quente. Em 1908, o prefeito Souza Aguiar proíbe as touradas por decreto, mas elas prosseguem em Niterói. Durante as obras da construção da Avenida Beira-Mar pelo prefeito Pereira Passos, a prefeitura construiu o Mourisco, que era uma casa de chá e restaurante. Aqui vemos toda a equipe de redatores e jornalistas da revista Fonfon comemorando o aniversário da publicação no Mourisco. O que aparenta ser uma construção muçulmana, de fato tem estrelas de Davi e a lua islâmica, mas era bem carioca. A primeira estrada de ferro a subir o Corcovado usava locomotivas movidas a lenha, nada ecológicas. Sua construção foi saudada no mundo como uma das maiores obras de engenharia do início do século XX. No topo do Corcovado havia o Chapéu de Sol, uma das várias estruturas metálicas inglesas construídas no Rio de Janeiro, como o mercado da Praça 15. Os fotógrafos registraram a inauguração do primeiro telefone para pedido de socorro à polícia na Avenida Atlântica. Nesta foto de Botafogo, vemos a caixa d'água do Morro da Viúva que abasteceu o bairro durante décadas e o que seria a Praça Nicarágua. Alguns anos depois, temos a Avenida de Ligação, atual Oswaldo Cruz, ainda com piso de terra e o busto do Almirante Barroso na Praça Nicarágua. A Avenida Beira-Mar passava pela Avenida de Ligação, percorria Botafogo e entrava na Rua da Passagem. Nesta rara foto colorida, podemos ver a Avenida Beira-Mar ainda com piso de terra. O túnel do Leme foi fundamental para o início da ocupação moderna de Copacabana. Nos aterros e reformas urbanas inaugurados entre 1906 e 1908, o Mercado Municipal da Glória deu lugar à Praça Pedro Álvares Cabral, e nela a espetacular Fonte das Ninfas, toda em mármore de Carrara, hoje meio esquecida na entrada do Túnel Novo. Esta irreconhecível Praça Tiradentes era o grande ambiente da prostituição em nossa cidade. Era uma época de bondes puxados a burros e carroças. Os bondes puxados a burro permitiram o crescimento da cidade. Na primeira urbanização da Praça 15, a importância deles na conexão com as barcas era notável. Nesta urbanização se implantou a estátua do General Osório, cujas cercas metálicas e as bolas de canhão foram furtadas em plena luz da noite em 2014. Um prédio que não deixa saudade de ninguém é o antigo Conselho Municipal, num estilo neogótico muito estranho. Hoje, lá está a Câmara dos Vereadores. A Prefeitura do Rio de Janeiro se localizava de frente para a Praça da República. Aqui vemos a Rua Uruguaiana, em 1907, com seus bondes a burro, suas charretes, seus pedestres, seus puxadores de carrinhos de carga. E também vemos, na esquina da Rua Marechal Floriano, a lanchonete Paladino, que está lá há mais de 130 anos,
onde você ainda pode ir comer um belo sanduíche e viver um pouco da memória do Rio de Janeiro enquanto ela ainda existe. De onde surgiu o termo favela? O primeiro local denominado favela no Rio de Janeiro foi o Morro da Providência, e ele não foi habitado por descendentes dos escravizados. Ele foi habitado por soldados que voltaram da Guerra de Canudos, ocorrida em 1896 e 1897, no interior da Bahia. Foi uma guerra cruel entre separatistas de origem religiosa, liderados pelo Antônio Conselheiro, e o Exército da República. Estima-se que mais de 12 mil soldados combateram 25 mil separatistas. Desses 25 mil, 20 mil morreram ou foram feridos. Entre os soldados, mais de 4 mil foram mortos.
Um dos principais locais de Canudos se chama Morro da Favela, onde havia árvores chamadas favela que eram que nem uma ortiga, elas irritavam a pele dos soldados. Voltando de Canudos e sem ter para onde ir, sem ter apoio nenhum do Estado, os soldados que trouxeram esposas entre as sobreviventes de Antônio Conselheiro acabaram se fixando no Morro da Providência e adotando um nome que lhes era muito familiar, Morro da Favela. Estamos de volta com o terceiro bloco de Menorá na TV, entrevistando Paulo Bahia. Meu querido Paulo Bahia, você vai votar nas eleições para presidente da República, senador, deputados e governadores, hein, meu querido amigo? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Quando você faz essa pergunta para mim, eu não vou declarar um voto, mas eu vou trabalhar como pesquisador. Os dados que eu tenho são alarmantes, Ronaldo, porque com base nas eleições de 2016 para vereadores e prefeitos das 26 capitais, com base nos dados da eleição extraordinária do estado do Amazonas, que aconteceu em outubro de 2017, e analisando as pesquisas eleitorais todas, eu estou com dados muito alarmantes. Qual é o motivo do meu alarme? É que a projeção que eu tenho feito correlacionando esses dados é que nós vamos ter uma proporção de não votos, que eu defino como não votos, de aproximadamente 50% dos eleitores registrados. Não voto é o cara que não vai votar, é o cara que vota nulo, vota branco. 12% não vão votar, vão faltar à eleição. O que é até um número razoável, mas 38% vão às urnas e vão anular o voto ou vão votar em branco. Ou seja, é um recado contundente de que não querem e estão rejeitando a eleição. Mas você não acha que isso aí pereniza aqueles que não se quer que estejam na posição de deputados, senadores e governadores e presidentes? Exatamente isso, Ronaldo. Que com essa vocação para o não voto que nós estamos percebendo hoje, se ela não for revertida, e eu não creio que ela será revertida em função de tudo que nós conversamos ao longo desse programa de hoje, você facilita o retorno do atual Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e dos Senados. Você pode até trocar alguns nomes, que são nomes de filhos, netos, bisnetos, ou de grupo político, mas que não muda a configuração política da Câmara dos Deputados e do Senado. O que você acha do sistema financeiro partidário? Pois é isso que eu ia começar. O fundo partidário. É isso que eu ia falar agora. Nós estamos num sistema político que foi aprovado em 2017, em que você tem dois tipos de financiamento. O financiamento individual e o financiamento partidário, do fundo eleitoral partidário. Esse fundo eleitoral partidário, ele é monopolizado pelas administrações partidárias, pelo que eu chamo de oligarquias partidárias, pela aristocracia partidária. Por quem manda nos partidos? Pois é, os que mandam dentro dos partidos vão continuar mandando e tem um aporte financeiro razoável, grande, para as suas próprias eleições ou a eleição daqueles que eles querem que sejam eleitos. E, ao mesmo tempo, você tem no financiamento individual um sistema desigual, porque quem não tem condições, não tem redes de relacionamento pessoal, não tem como pedir dinheiro a amigos que se disponham a fazer financiamento. Ao mesmo tempo que permite que pessoas individuais se autofinanciem sem limite de financiamento, o que favorece que máquinas montadas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas se perenizem. Então, qual é a minha agonia diante da eleição que nós vamos ter em outubro de 2018? É que nós vamos ter mais do mesmo e nós vamos ter uma enorme desilusão consagrada no não voto, né? Então, o que faz com que você prepare outros programas, porque a crise vai continuar em 2019, 2020, ela terá continuidade, e quando a gente fala que ela vai ter continuidade, ou seja, vamos ter mais dramatização da vida brasileira nos próximos anos. Esse é o teu sentimento? Esse é o meu sentimento, e eu insisto em dizer, não é um sentimento em base em opinião. Não, o sentimento vem dos dados, com base nos dados que você aprendeu. Que qualquer um pode buscar. Estão dados no TSE, você vai lá, bota nas suas planilhas e projeta, e os dados das pesquisas de opinião. Meu querido Paulo Bahia, nós chegamos ao final do nosso Menorá na TV com você, que para mim foi uma alegria enorme e um motivo de alta satisfação, porque eu aprendo com você a cada minuto do que você transmite aqui para nós.
E eu quero oferecer a você as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores com a promessa de que vai voltar brevemente. Ronaldo, vou voltar. E os amigos do Menorá TV, eu agradeço a gentileza. Qualquer dúvida, acionem o Ronaldo, que eu estou à disposição para responder qualquer dúvida. E espero voltar, eu já vim outras vezes, voltar outras vezes aqui a esse agradável encontro. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio. E também diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e novamente segunda, nos horários que você já se acostumou a nos assistir, mas que se você esqueceu, você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.